Queridos irmãos, boa noite. Queridos irmãos, vamos então dar continuidade ao nosso estudo, exposição do livro de Jó, que tem sido um desafio para cada um de nós, olharmos para o sofrimento de um homem que não entende o porquê de estar a sofrer, e olhar também para os amigos e as intervenções dos amigos de Jó, que nos dão grandes lições de como não aconselhar alguém que está em sofrimento. E vemos alguns erros, já vimos até nas exposições passadas, nas intervenções de Elifaz, de Bildade, que foram ásperos, foram insensíveis ou indiferentes ao sofrimento, quiseram manter uma teologia e não olharam para o sofrimento de um homem, para as perguntas que o homem está a fazer. E agora vamos olhar para esta última intervenção, que é a intervenção de Zofar, o terceiro amigo, e termina aqui o primeiro ciclo, que são 3 ciclos de diálogo entre Elifaz, Jó, Bildade, Jó, Zofar, Jó. E depois começa um novo ciclo. Então estamos agora no final deste primeiro ciclo. Os outros vão ser mais pequenos, os amigos vão cada vez falar menos e parece que Jó fala cada vez mais. Então hoje vamos olhar para o capítulo 11 do livro de Jó. E eu intitulei a pregação como Teologia sem Empatia. Teologia sem empatia. É quando, lembram-se aquilo que eu falei na exposição, na carta aos Efésios, é a verdade sem amor. Mas neste caso nem a verdade era. Era uma verdade superficial que não ajudou em nada e só estava a piorar a situação de Jó, só estavam a servir como meio para testar e continuar a provação de Jó por mais algum tempo. Vamos então olhar para o capítulo 11 e vamos ler todo o capítulo. Eu vou ler na ARA. Se o David puder projetar para todos seguirmos, porque vai haver algumas diferenças textuais entre a ARA e a ARC, diferenças às vezes que não são possíveis de resolver. Então, nós vamos adotar uma tradução e diz assim, então, a versão da ARA, Jó, capítulo 11. Então respondeu Zofar, o Namatita: porventura não se dará resposta a este palavrório? Acaso tem razão o tagarela? Será o caso de as tuas párolas fazerem calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois dizes, a minha doutrina é pura e eu sou limpo aos teus olhos. Oh, falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti, e te revelasse os segredos da sabedoria, da verdadeira sabedoria que é multiforme. Sabe, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da tua iniquidade. Porventura, desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prenda alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Porque ele conhece os homens vãos e sem esforço vê a iniquidade. Mas o homem estúpido se tornará sábio quando a cria de um asno montês nascer homem. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A tua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que lhe haja trevas, serão como a manhã. Sentir-te-ás seguro porque haverá esperança, olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor. Mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, sua esperança será o render do espírito. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar.
Amado Deus, uma vez mais, Senhor, aqui estamos nós diante de Ti, diante da Tua palavra, Senhor. E nós Te pedimos agora, Senhor, que venhas instruir cada um de nós, mediante a Tua palavra e o Teu Santo Espírito. Fala, Senhor, ao nosso coração, à nossa vida e ajuda-nos a entender, Senhor, estes problemas são problemas reais da vida de cada um de nós, que nos identificamos tanto, Senhor, com estes dilemas apresentados no livro de Jó. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer em piedade, a crescer em obediência e também a crescer em entendimento acerca da maneira como Tu lidas com o Teu povo. Senhor, nós Te pedimos orientação, direção e sabedoria no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós não temos maneira de saber quem é Zofar, o Namatita. Não sabemos de onde é, nem quem é. Mas este amigo, o Zofar, ele vai fazer várias acusações a Jó e depois vai-lhe apresentar uma solução final, uma solução muito idêntica àquela que os amigos já tinham apresentado. E a primeira acusação que Zofar faz é de tagarelice. Reparem nos versículos 1, 2 e 3. O estilo palavrório, tagarela, párolas, zombar, mostram, este tipo de palavras mostram que Zofar está a acusar Jó de ser um tagarela, de falar demais. Já estás a falar demais, ó Jó. Tem lá calma contigo. Acalma os cavalos. E isto só mostra que Zofar não estava, de facto, a ouvir o seu amigo Jó. Ele estava a ouvir as palavras que Jó estava a dizer, mas não estava a ouvir o coração de um homem que está a sofrer. E, irmãos, este é um mal, é um erro, que não é só de Zofar. Acontece com todos nós. Muitas vezes nós estamos a ouvir a pessoa que está a sofrer, e nós não nos esforçamos por entender aquilo que vai na alma da pessoa. Ouvimos as palavras e julgamos e avaliamos pelas palavras que ouvimos, sem atender a um coração que está sofrido, que está dorido, que questiona e que quer ter respostas. E como ouvintes daqueles que sofrem, nós devemos prestar atenção à fonte das palavras, ao coração daquele que fala, e não tanto às palavras em si. Já tinha proferido palavras fortes, é certo. Já proferiu palavras muito fortes. Porém, Zofar foi incapaz de ver para lá das palavras. Foi incapaz de olhar para o coração deste homem. Ele não entendeu a dor e o sofrimento. E sabem o que é que isso gerou em Zofar? E gera em todo aquele que só ouve a palavra e não tenta entender a pessoa? Gera arrogância. E Zofar coloca-se numa atitude arrogante para com Jó, a querer dar explicações a Jó, a querer falar a Jó de uma maneira ousada e soberba diante dele. Isso mostra que, muitas vezes, como Zofar, nós não estamos a atentar para o verdadeiro problema da pessoa. A pessoa diz: eu e a Maria André, a irmã Maria André, conhecemos uma outra pessoa que disse há pouco tempo: será que Deus me ama? Não é? Será que Deus me ama? Nós, então, mas o crente duvidar assim, desta maneira? Duvidar do amor de Deus? E nós ficamos até chocados com aquilo, mas temos que olhar para lá destas palavras. Olhar para o coração daquele que está a sofrer e daquele que não vê a solução à vista. E estas perguntas vêm à mente e nós às vezes queremos só rebater aquelas palavras e não tratar o problema de fundo, não tratar o problema de raiz. Avaliamos ações, fazemos julgamentos sobre as decisões que os outros tomam, julgamos palavras, mas somos incapazes de olhar além disto e tentar perceber o porquê da pessoa ter falado daquela maneira, ter agido de tal forma. Sabem, é muito mais fácil nós julgarmos o que é visível do que perdermos tempo a tentar perceber o coração daquele que sofre. Há muitos casos, e eu lembro-me de alguns,
de ouvir de alguém que tomou decisões que, certas ou erradas, foi aquelas decisões que a pessoa tomou, e outros criticaram aquelas decisões, mas não se deram ao trabalho de perceber porque é que ele tomou, porque é que ele agiu daquela maneira. E não tiveram em conta o sofrimento daquela pessoa, não tiveram em conta os receios, o passado, não tiveram em conta nada disso, só avaliaram aquela ação única, exclusiva. E não olharam para um passado, para uma história, para medos, para ansiedades, para sonhos desfeitos. Não olharam para nada disso, só olharam para a ação. E Zofar faz a mesma coisa. Zofar só ouve as palavras e não vê o coração de um homem que sofre. Zofar e os seus amigos tinham vindo para consolar Jó. Lembram-se do capítulo 2? Eles vieram com o intuito de consolar Jó. Porém, o que fizeram até aqui foi tentar explicar por uma razão lógica e plausível o sofrimento do seu amigo. E foram-no acusando, e foram-no atormentando, e foram apertando Jó na sua angústia. E a verdade é que muitas vezes também nós fazemos isso. Vamos para consolar alguém, vamos com o intuito de levar refrigério e quando damos conta, nós já estamos a debater com a pessoa em vez de estarmos a acalentar, em vez de estarmos a consolar essa pessoa. Nós vamos com esse intuito, mas damos conta e já estamos a debater com ela, já estamos a arrazoar com ela e esquecemos-nos do propósito inicial com que fomos ter com essa pessoa que sofre, que era consolar o seu coração. Começamos a querer apresentar questões teológicas, começamos a querer apresentar um monte de coisas, um monte de verdades que são verdade, podem ser verdade, mas naquele momento a pessoa pode precisar só de alguém que esteja lá, que chore com ela, que compartilhe a sua dor e que não entre lá em razões, em explicações, em doutrinas. Não é que elas não sejam importantes e os irmãos sabem qual é a minha posição, mas há momentos em que só precisamos mesmo de alguém, não de explicações, não de palavras, mas de alguém ao nosso lado. Zofar estava irritado e com uma atitude arrogante diante do sofrimento do seu amigo. Um presbiteriano chamado Daniel Santos, ele diz: Zofar e os amigos não veem o diálogo como um meio de comunhão, ou seja, eles podiam estar os três amigos e falarem e ajudarem o seu amigo por meio do diálogo, mas eles olham para o diálogo para fazer calar os que pensam de maneira diferente. Jó já estava no caminho oposto ao deles em relação à justiça de Deus, à bondade de Deus, como Deus age com os seus filhos, com o seu povo. E eles entram numa odisseia de tentar calar por meio do diálogo. Como isso é triste. Olhar para o diálogo não como um meio de comunhão, de confraternização, e nós nesse diálogo podemos ter argumentos diferentes, visões diferentes, mas quando usamos o diálogo para calar o outro, perdemos completamente a conversa. Então, Zofar acusa Jó de tagarelice, porque ele só olhou para as palavras. A segunda acusação está nos versículos 4 a 6, e Zofar acusa Jó de autojustiça. Diz: pois dizes, a minha doutrina é pura e sou limpo aos teus olhos. Ora, até agora nós vimos que Jó não tinha dito que era isento de pecado. Em momento algum, Jó não disse que não tinha pecado. Jó disse que era íntegro, mas ao mesmo tempo admitia o seu pecado, admitia a sua condição pecaminosa. Em momento algum ele não disse que era puro. Então, Zofar, o que ele faz é empolar as palavras de Jó. Jó disse: eu sou íntegro, eu sei que sou íntegro, eu sei que não fiz nada para estar a merecer isto. O próprio Deus diz que ele é íntegro. O narrador do livro diz que ele é íntegro. Não devemos opor-nos a isso. Ele era íntegro. No entanto, Zofar empola aquelas palavras e diz o quê?
Tu estás a dizer quê? Que és sem pecado? Estás a dizer que só tu é que tens a doutrina certa e os outros não têm? Não foi isso que Jó disse. Ele distorceu as palavras de Jó. E ele deseja uma coisa, ele diz, olha, só queria uma coisa. Só queria que Deus falasse e te mostrasse o teu erro. Só queria que Deus falasse e te calasse de uma vez por todas, Jó. Mas o mais engraçado e irónico é que quando Deus fala, quem se deve calar é Zofar e os seus amigos, e não Jó. Interessante. Os dois queriam que Deus falasse, e Deus fala no fim. E quem é condenado ou condenável, quem é achado em falta, são os amigos de Jó, e não o próprio Jó. Vemos a arrogância também de Zofar ao pensar que Deus já sabe. Vemos a arrogância de Zofar em pensar que já sabe aquilo que Deus vai dizer. Interessante, ele vai falar da sabedoria de Deus. Jó, tu não sabes nada da sabedoria. Como se ele soubesse. Como se ele soubesse. Ele fala partindo do princípio que já sabe o que é que Deus vai dizer a Jó. Vejam a atitude arrogante e soberba da parte de Zofar. E ele acusa Jó dessa autojustiça, a dizer, tu pensas o quê? Tu estás a dizer que és sem pecado? Estás a dizer que o teu ensino é sem defeito? Quem és tu, afinal? Se Deus falasse, mostrava-te já o teu pecado e calava-te já. É isto que Zofar está a dizer a Jó. E a terceira acusação, Zofar acusa Jó de arrogância em questionar Deus. E do versículo 7 ao versículo 12, ele vai fazer uma série de perguntas sobre a sabedoria de Deus. Vai dizer, o que é que sabes tu, Jó? O que é que tu sabes? Vais tu desvendar os mistérios de Deus? Vais tu desvendar ou vais penetrar até à perfeição do Todo-Poderoso? Tu não sabes nada, Jó. Como é que tu podes querer discernir toda a sabedoria de Deus, Jó? Tu não tens o direito de questionar Deus. Tu não tens o direito de colocar perguntas a Deus. Tu não sabes nada. Irmãos, esta atitude é uma atitude mais presente do que aquilo que nós pensamos. Por vezes eu falo nós, estou a generalizar, cometemos este erro. Zofar não suportava a ideia de alguém questionar Deus. E nós muitas vezes fazemos do cristianismo a mesma coisa. O cristianismo é o entendimento sobre a soberania de Deus, sobre a majestade de Deus, sobre a transcendência de Deus, e parece que nós defendemos ou alimentamos a ideia de que servir a Deus, ser filho de Deus, é baixar a cabeça, baixar a bolinha e seguir caminho. Irmãos, nós não somos uma religião, não temos uma piedade estoica, ou seja, capaz de suportar sem qualquer sentimento o sofrimento, sem qualquer custo o sofrimento. Isto não é cristianismo. O cristianismo é um relacionamento com Deus. E é um relacionamento que muitas vezes envolve questões, envolve dúvidas, envolve medos, envolve angústias, envolve nós dizermos ao Senhor, porquê, meu Pai? Porquê é que eu estou a passar isto? Porquê é que as coisas aconteceram desta maneira? Porquê é que o meu marido se quer separar de mim? Porquê é que o meu filho morreu? Porquê é que eu fui despedido? Porquê é que eu estou a passar mal? E isto é natural e isto é normal no nosso relacionamento. É normal no nosso relacionamento uns com os outros e é normal no nosso relacionamento com Deus. Querermos alimentar uma religião onde é uma religião servil, onde nós simplesmente dizemos, o Senhor é que sabe todas as coisas. Isto é verdade, o Senhor é que sabe todas as coisas, o Senhor tem o seu propósito. Não temos que questionar Deus. Num certo sentido é verdade, mas isto não é uma relação. Uma relação envolve diálogo. Envolve questões. Coisas más acontecem e nós muitas vezes só queremos que as pessoas aceitem e não manifestem nenhum tipo de questão ou dúvida.
Têm que aceitar sem colocar nenhuma questão. Queremos mostrar esta piedade estoica, insensível, onde temos que aguentar tudo e não questionar nada. Isto não caracteriza um relacionamento. Nós olhamos por toda a Bíblia e vemos homens de Deus, servos de Deus, que tiveram uma noção maior do que qualquer um de nós terá de quem é Deus. E vemos esses homens dizer: até quando, Senhor, esconderás de nós o teu rosto? Senhor, não se dá que nós pereçamos aqui? E este tipo de perguntas e dúvidas são normais num relacionamento. Grandes homens de Deus, fizeram perguntas a Deus. Questionaram Deus sobre as razões, sobre o porquê. E nós alimentarmos aquela ideia de que temos que baixar a bolinha, curvar a cabeça e seguir em frente sem questionar nada, isto não é um relacionamento com o Pai. Isto não é um relacionamento com Deus. Isto é uma religião servil. Sabem o que é que acontece com este tipo de pessoas? Que depois interioriza esta ideia de que nós não temos que questionar nada. É que elas tornam-se amarguradas e tornam-se frias no seu relacionamento. Tornam-se religiosos sem qualquer afeto ou empatia pelo outro e pelo que sofre. Então, compreendamos isto. Ter um relacionamento com Deus, ser filho de Deus, envolve também esta parte. Envolve também perguntarmos ao Senhor porquê. Envolve dizermos ao Senhor que estamos angustiados, que não estamos a perceber, que temos dúvidas. Isto é que faz um relacionamento acontecer e crescermos neste relacionamento. E agora, a partir do versículo 13, Zofar apresenta a sua solução. E ele vem com uma solução que já foi apresentada pelos amigos, que é: volta-te para Deus e arrepende-te. Lembremos, irmãos, que mais uma vez que Jó é testado para confessar algo que não tinha feito. Mais uma vez ele é pressionado a dizer: confessa o teu pecado. E sabem o que é que acontecia? Se ele confessa algum pecado, ele então está a dar razão a Satanás, que a sua fé não é de balde, a sua fé não é sem razão. Mas como Jó se recusa a confessar pecado, porque ele não está a reconhecer nenhum pecado para estar a passar aquele tormento, então os amigos insistem com ele. E 3 coisas que Zofar sugere. Primeira delas, verso 13. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus. Primeiro é dispor o coração. É voltar-se para Deus. Não é? É voltar-se e aceitar as coisas que vêm de Deus. Jó já tinha feito isto. No capítulo 1 e no capítulo 2, Jó, depois de tudo aquilo que aconteceu, ele rasgou as suas vestes, deitou-se em terra e adorou o Senhor. Jó já se tinha voltado o coração para Deus. A segunda solução é estender as mãos para Deus. Jó já tinha feito isso. Jó já tinha louvado o nome do Senhor. Já tinha dito: bendito seja o nome do Senhor. Já tinha dito: o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a terceira terceiro aspecto que Zofar, ou a terceira solução que Zofar apresenta, é afastar o seu pecado. Então, volta-te para Deus, estenda as tuas mãos para Deus e lança fora o teu pecado. Se lançares para longe a iniquidade da tua mão e não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então lança fora o pecado, Jó. Jó, arrepende-te, volta para Deus e confessa o teu pecado ao Senhor e deixa o teu pecado. E qual é agora o resultado desta sugestão de Zofar? O resultado são 6 coisas. A primeira delas, diz no verso 16, no verso 15, então levantarás o rosto sem mácula. Então levantarás o rosto sem mácula. O que é que ele está a dizer? É estar sem vergonha diante de Deus. Se confessares o teu pecado, se te arrependeres, se te voltares para Deus e abandonares o pecado, então podes olhar para Deus sem vergonha alguma. Podes estar seguro, como diz, estarás seguro e não temerás. Não haveria nada a temer nesta sugestão de Zofar.
Talvez Jofar esteja aqui a referir-se exatamente às calamidades que lhe aconteceram. Jó, tu não tens que temer mais mal algum. Se tu te arrependeres, se tu voltares para o Senhor, não tens que temer mais mal algum. Vejam como é simplista esta visão do mundo e de piedade. Olha, volta-te para Deus, arrepende-te e já nenhum mal mais te vai acontecer. Não te vai acontecer mais nada. Podes ficar descansado. A terceira coisa, a terceiro resultado, está no verso 16. Pois te esquecerás dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança como de águas que passaram. A sugestão de Zofar é que os sofrimentos iriam ser esquecidos. Irmãos, vocês percebem como Zofar está a ser insensível? Irmã Maria da Luz, algum dia se pode esquecer a partida de um filho? Jamais. Pois já perdeu 10. Como é que Zofar tem a ousadia de dizer, olha, se tu te arrependeres, o teu sofrimento vão ser águas passadas. Vejam como é uma coisa insensível. Ele já tinha perdido os 10 filhos. Ainda se ele falasse somente das riquezas ou das posses que perdeu. Não, estamos a falar de um homem que perdeu 10 filhos. E Zofar ainda se atreve a dizer, olha, isso que te aconteceu vais esquecer rapidamente. Como é que é possível tal coisa acontecer? Nós podemos superar a situação, mas as cicatrizes ficam sempre lá. Em quarto lugar, no verso 17, diz, a tua vida será mais clara que o meio-dia. Ainda que haja trevas, serão como a manhã. Ou seja, o que é que Zofar está a sugerir? Talvez esteja a sugerir que a vida não terá mais situações terríveis. Será uma vida rejubilante, uma vida auspiciosa, uma vida feliz. Já não haverá mais situações tenebrosas ou obscuras na sua vida. Ele ainda sugere também, no verso 18, sentir-te-ás seguro porque haverá esperança, olharás em derredor e dormirás tranquilo, deitar-te-ás e ninguém te espantará. Os irmãos estão recordados que Jó já se queixou muitas vezes de não conseguir dormir, de dizer, eu espero encontrar o meu alívio no meu leito, na cama, à noite, e nem aí eu tenho repouso. E Zofar está a dizer, olha, se tu te arrependeres, se tu te voltares para Deus e abandonares o teu pecado, então podes dormir tranquilo. Podes ficar tranquilo. E ainda diz o sexto resultado, verso 19 ainda, e muitos procurarão obter o teu favor. Ou seja, ele está a lembrar Jó da sua situação anterior. Uma vida auspiciosa, boa, rica, abastada, abençoada, tranquila, um homem respeitado na sociedade. E ele está a lembrar Jó de tudo isso, de tudo aquilo que ele tinha e perdeu, sem ter pecado para que isso acontecesse. E sabem o que é mais irónico? É que no final, esses homens que procurarão o favor de Jó sabem quem são? Quem são? Elifaz, Bildade e Zofar. São os três por quem Jó ora e intercede em favor deles. E Zofar termina a sua fala lembrando que esse não é o fim do perverso. Ele diz no 20, mas os olhos dos perversos desfalecerão e o seu refúgio perecerá, a sua esperança será o render do espírito. O que é que Zofar está a dizer? Jó, lembra-te, isto só é verdade se tu te arrependeres, confessares o teu pecado e abandonares o teu pecado. Porque se não o fizeres, o teu fim não será este. Sabem, irmãos, Zofar tinha uma visão da vida muito simplista. Como é que ele poderia garantir todas estas coisas a Jó? Como é que ele poderia fazer tais promessas? Dizer, arrepende-te, olha, e vai tudo correr às mil maravilhas. Nós ainda vemos isso muitas vezes. As pessoas, eu falei, acho que foi a semana passada, sobre isso, ou há 2 semanas. As pessoas fazem as promessas, vêm a Deus e parece que todos os problemas vão passar. Os principais vão, de certeza. Pecado, culpa, condenação.
Esses vão ser passados de certeza absoluta. Mas os problemas do cotidiano, como é que nós podemos garantir que eles vão passar? E mesmo que haja culpa, mesmo que haja pecado, não é o confessar e abandonar o pecado não é garantia de que tudo vai ficar bem. Querem um exemplo? Davi. Davi pecou, adulterou, matou e teve um filho desse relacionamento que acabou por morrer, mas ele arrependeu-se, efetivamente. Ele escreveu o Salmo 51 a dizer que estava arrependido. Porém, a palavra do Senhor diz que o Senhor lhe disse: mas a espada não se apartará da tua casa. Davi teve que viver até ao fim dos seus dias com as consequências do seu pecado. Ele confessou, ele abandonou, ele reconheceu que estava mal, ele foi perdoado por Deus, mas as consequências do pecado ele teve que lidar com elas até ao fim dos seus dias. Como é que Zofar e muitas vezes nós podemos dar garantias de que se a pessoa se arrepender ou vier para o Senhor e confessar ao Senhor, todos os seus problemas vão passar? Deus não promete isso, como é que nós nos atrevemos a prometer? Parece que se a pessoa se converter, já não vai ficar mais doente, já não vai haver desemprego, já não vai haver tensões familiares, já não vai haver nada disso. E não é verdade. Isso não é verdade. Irmãos, algumas considerações finais. Em primeiro lugar, procuremos ouvir além das palavras e escutar o coração de quem sofre. E isso requer tempo da nossa parte. Requer atenção e disposição para ouvir, mais do que para falar. Coloquemos o nosso coração e a nossa mente atenta, não só para ouvir os problemas, mas para perceber a origem e a fonte dos problemas. E isto requer muita atenção da nossa parte. Requer muito esforço e muito trabalho da nossa parte. Mas só assim poderemos efetivamente ajudar. Também não nos precipitemos em tentar encontrar uma explicação para todo o sofrimento. Zofar e os amigos foram rápidos. Olha, estás a sofrer porque pecaste. Como se isso fosse tudo na vida. Como se todo o sofrimento viesse daí. Não nos precipitemos em encontrar soluções fáceis e rápidas para o sofrimento do outro. Nem sempre há uma explicação humanamente perceptível. Nem sempre. Muitas vezes nós não entendemos o porquê e não vamos conseguir entender. E nós não temos que andar a arranjar explicações onde não as há. Podemos acabar por fazer juízos errados e trazer ainda mais dor àquele que sofre. Também permitamos que aquele que sofre faça as suas questões. Irmãos, podemos montar uma religião fria, onde não é permitido o diálogo, onde não é permitida a conversa franca. E as pessoas têm que viver numa fachada de uma espiritualidade intocável. Uma espiritualidade que não é abalada, inabalável. E isto não é ser cristão. Ser um filho de Deus significa que vamos ter momentos altos, momentos onde a nossa fé é robusta, é forte, e vamos ter momentos onde vamos andar a gatinhar de joelhos. Momentos onde nós vamos ter as nossas questões, as nossas dúvidas. E tudo isto faz parte do relacionamento com Deus. E tudo isto é usado por Deus para o nosso crescimento. Não alimentemos uma religião que monta uma fé de fachada, onde nunca acontece nada, está sempre tudo bem. Isto não é verdade. Irmãos, temos que ser sensíveis para com aquele que sofre. Como eu disse há pouco, muitas vezes temos que olhar para além das palavras e tentar perceber a pessoa. Muitas vezes vamos com soluções pré-fabricadas já para a pessoa. Aconteceu tal coisa na vida de alguém e nós já sabemos como é que resolvemos aquela situação. Dizer, é fácil, é fazer isto, isto e isto e o problema está solucionado. Pois, mas isso seríamos nós. A outra pessoa tem uma personalidade diferente, tem um feitio diferente, tem uma cosmovisão diferente, tem um passado diferente, tem medos, tem receios diferentes dos nossos. E aquilo que para nós era uma solução tão simples,
tão clara, para o outro não pode ser, ou pode não ser. E nós temos de ser sensíveis a isso. E olhar para além da ação e das palavras imediatas. E tentar perceber o porquê. Há um grupo chamado Anakin, que eu gosto muito de ouvir. E ele tem uma música que chama-se A Vida dos Outros. E ele diz assim: eu sou tão bom a falar das vidas dos outros, sempre me sei comportar nas vidas dos outros. Né? Eu sou tão bom a apagar qualquer mau momento, se é aos outros que lhes bate à porta o sofrimento. Quando é o outro a sofrer, eu tenho as soluções imediatas. Tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, tenho que agir desta maneira. Mas isso é para o outro. Mas e quando bate à nossa porta? Já é diferente, não é? Então, cuidado com as soluções pré-fabricadas. Aquilo que muitas vezes seria a solução para nós, não é necessariamente para o outro. Somos diferentes, com passados diferentes, com medos diferentes, com personalidades diferentes. Apresentamos soluções que para nós são boas, mas ignoramos os outros. Irmãos, procuremos levar o consolo de Deus aos que sofrem, levar refrigério, estar disposto a chorar com os que choram, ouvir e procurar perceber o porquê é que a pessoa diz o que diz, faz o que faz. Porque por trás de palavras e ações está uma vida muitas vezes desorientada. Alguém com um coração dorido. E o nosso trabalho não é estar a argumentar e a debater com aquela pessoa, mas ajudar aquela pessoa a buscar as suas respostas e o seu conforto em Deus. Este é o nosso trabalho. É estar com tal pessoa que está a sofrer, que está amargurada muitas vezes, e nós estamos lá para ela. E esse é o tempo. Deus cuidará do seu coração. Deus restaurará a sua alma. Sem que nós tenhamos que andar a debater, a razoar com tal pessoa. Então, tenhamos mais cuidado quando deparamos com o sofrimento dos outros, com os dilemas das vidas dos outros, e sejamos mais sensíveis à vida, ao passado, ao coração daquele que sofre. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe.